João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava discípulos, mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. Amém? Mas esse contexto, irmão, é muito maravilhoso. Nós vemos aqui como que nosso Jesus, ele se importa com cada vida. Seja samaritano, seja judeu, seja de Israel, seja de onde for. O que Jesus olhava era para as vidas, era para as almas. E Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia. Geralmente os judeus, eles não passavam por Samaria. Eles iam da Judéia para a Galiléia, mas eles iam por outro caminho. E o caminho que dava também era de passar pelo Samaria. Só que os judeus não gostavam de passar por Samaria, porque eles não se davam com samaritano. Eles não gostavam de samaritano, nem queriam saber de samaritano. Mas nós vemos que Jesus passou por Samaria. E a Bíblia diz que era necessário ele passar por lá. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? A gente pode analisar através da palavra, que Jesus queria, irmãos, era salvar almas. Porque Jesus, ele não só veio para os judeus, ele veio para todos. Ele veio para os gentios também. Isso era o ministério de Jesus, salvar, curar e libertar as almas e as vidas. E para muitos dos judeus, samaritano não tinha salvação. Mas para Jesus, samaritano tem salvação. E graças a Deus, irmãos, que para a nossa vida tem salvação. Graças a Deus que para a nossa vida tem libertação. E Jesus passa por Samaria, para num poço, que era por herança dada a José, chamado de poço de Jacó. E Jesus senta nesse poço, e de repente chega uma mulher samaritana, a hora sexta, ao meio-dia, para tirar água. E quando a mulher vai tirar água, Jesus pede para ela, para dar-me de beber. Jesus fala: dai-me de beber. E aquela mulher fica espantada, porque os judeus não conversavam com o samaritano, e ela fala: como você, sendo um judeu, pede de beber para mim, que sou uma samaritana? Aí Jesus diz para ela: se tu soubesse quem estava te pedindo, tu pediria, e ele te daria água viva para beber. Jesus, irmãos, o interesse dele ali não era na água. O interesse dele era naquela mulher. Jesus estava querendo salvar aquela mulher. Jesus estava querendo curar aquela mulher. Jesus estava querendo libertar aquela mulher. Então entenda uma coisa. Às vezes Jesus pede algo para você. Olha como que Deus é maravilhoso. Às vezes Jesus pede algo para você e você fica: mas como Jesus pede isso para mim? Irmãos, o interesse de Jesus não é naquilo que você tem, é em você. Às vezes ele só está falando para ter um diálogo, para ter uma conversa, para atrair você para ele. É isso que nós devemos entender, irmão. Que nada, presta atenção, que nada que a gente ofereça para Deus vai surpreender ele, porque ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Deus não vai ficar mendigando, pedindo, porque ele é dono de tudo. Ele quer a nossa vida, irmãos.
Ele quer a nossa alma, ele queria um diálogo com aquela mulher, ele aproveitou a fonte, aproveitou a água, para dizer que ele era a água viva, aquela mulher precisava, aquela mulher estava buscando água no poço de um homem, aquela mulher estava buscando água no poço de Jacó, e era água física, não água espiritual. Aí Jesus muda a conversa para uma conversa espiritual, ó, eu não estou falando de água física, eu estou falando de água espiritual. Se tu pedir para mim, eu vou te dar, e vou te dar a água da vida. Jesus tem água vida para mim, água da vida para mim, para você. Jesus tem água viva para nós. Então tudo que Jesus faz é para nos atrair para Ele, é para nos aproximar dEle. E aquela mulher fala: mas Senhor, como tu vai me dar água viva? Você não tem corda, você não tem balde, como que você vai conseguir pegar? O poço é fundo. Então veja, aquela mulher ainda estava ligada no físico. Para ela, Jesus estava falando de água normal. Senão ela não ia perguntar dessa maneira: como que você vai pegar água? Jesus estava falando de uma água espiritual. Jesus estava falando de dar salvação para aquela mulher, de dar vida para aquela mulher. Irmãos, Jesus tem muito mais do que coisa física. Jesus tem muito mais do que coisa financeira. Jesus tem salvação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. Jesus tem salvação para o nosso lar, irmãos. E olha o que vai dizer o versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aquela mulher pergunta. Aí Jesus diz assim, ela diz: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse no 13, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aquela mulher estava acostumada a beber a água do poço, e era um poço dado por homem, estava o nome de homem, de Jacó. Aquela água só alimentava fisicamente, mas não espiritualmente. E Jacó, ou seja, um patriarca, um homem de fé, que veio através de Isaac. Então ela está falando: mas como? Veio nossos pais na fé, os nossos patriarcas, os filhos da promessa, e nós estamos bebendo dessa água, e você diz que é maior do que eles, você é maior do que ele, maior que nossos pais? Ela não estava entendendo que ela estava falando com o dono de Abraão, com o dono de Isaac, com o dono de Jacó. Ela não estava entendendo que estava falando com os reis dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, me perdoe, mas tem muita gente querendo tomar água de homem. Tem muita gente procurando fosso, procurando o Rio Jordão, procurando água em poço. Em nome de Jesus, Jesus tem água viva. Procura direto na fonte, vai direto em Jesus, vai direto na rocha, vai direto em Cristo, irmãos. Irmão, nenhum homem é maior do que Jesus, nenhum homem é maior do que Deus. Às vezes as pessoas se escandalizam, mas você é maior do que fulano, você é maior do que ciclano. Irmão, nós não somos maior do que ciclano, mas Jesus é maior do que qualquer autoridade. E às vezes as pessoas acostumam só com um tipo de pessoa, ou acostumam só com a água. E às vezes aquela água não está saciando, me perdoa falar, aquela água às vezes não está saciando. Porque não está indo na fonte. Vai na fonte direto. Vai na palavra de Deus. Vai em Jesus Cristo. Busca nele. Ele pode saciar a minha alma e a sua alma. E olha o que Jesus diz. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando: você não está entendendo. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas eu continuo vivo. E a água que eu posso te dar é uma água que vai fazer você viver eternamente. É claro que se aquela mulher morresse ali, está destinado para o homem morrer uma vez na terra, Jesus está falando que ela ia ter a vida eterna em si, porque quando a gente recebe Jesus, ainda que a gente morra, depois a gente ressuscita em Cristo e tem a vida eterna. Então aquela mulher não tinha vida eterna ainda, aquela mulher não tinha ainda a salvação eterna. Então ela tinha a coisa dos homens, tinha a coisa da lei, mas não tinha graça. Irmãos, e a lei não salva sozinho, o que salva é a graça, é Jesus Cristo.
Então Jesus está falando, ó, você vai beber dessa fonte, você vai voltar de novo aí, vai buscar dessa água, mas se você beber da água que eu tiver, a água que eu der para você vai saciar mais do que a sua sede, vai saciar também a sua alma. E tem uma coisa, a água que eu vou te dar, vai fazer você viver a vida eterna. Irmão, Jesus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer em João capítulo 7, que Jesus falou que quem crê nele, como diz as Escrituras, rio de água vivas fluirão do seu ventre. Sabe o que é rio de água viva? Que não é morta. E outra coisa, aí a Bíblia vai dizer, e ele estava falando isso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Quem aceita Jesus, como diz as Escrituras, recebe o Espírito Santo. E quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe o Pai e recebe vida. Então, em nome de Jesus, receba hoje Jesus, que é a fonte da vida. Aí olha o que vai dizer. Disse a mulher, Senhor, agora a mulher já está querendo, nem pergunta de onde vai tirar, agora já dá. Agora já começou a entender mais. Dai-me, Senhor. A mulher disse, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Ainda não estava entendendo muito não, porque ela pensou que ainda era física. Dá-me dessa água que eu não vou voltar aqui de novo. Se essa mulher aceitar Jesus, não significa que ela não ia ter que tomar água física, ela tem que continuar tomando água. Mas ela não estava entendendo que era espiritual. Então ela falou, dai-me, Senhor, para que eu não possa voltar aqui de novo. Aí disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus entrou na área da mulher. Agora ele já estava falando da vida da mulher, já estava querendo entrar na área da vida dela. Disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí Jesus disse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Em algumas traduções diz que agora que é teu, você não é casado com ele. Isso dissesses com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. Agora, por que a mulher disse que Jesus era um profeta? Porque eram os profetas que revelavam as coisas. Muitas vezes Deus revelava para os profetas a vida das pessoas. Deus revelava a vida das pessoas muitas vezes para os profetas. Então essa mulher falou, esse homem sabe da minha vida. Eu não falei nada para ele. Ele é judeu, não deve conhecer ninguém da minha família. E esse homem diz, que eu tive 5 maridos e agora que eu tenho não é meu. Esse homem só pode ser um profeta. E muitas vezes, irmãos, em nome de Jesus, as pessoas querem ter Jesus só como um profeta, só como aquele que revela as coisas da vida. Irmão, eu digo, Jesus é profeta também, mas ele é muito mais do que um profeta. Jesus é o salvador da nossa alma. Jesus é o salvador da nossa vida. Mas graças a Deus, que essa mulher agora está indo mais para o nível espiritual. Antes ela estava falando de água natural, dá essa água para que eu não venha aqui mais. Agora Jesus já revelou as coisas para ela, agora já chamou Jesus de profeta. Irmão, se aprofunda mais em Jesus. Se aprofunda mais em Cristo, cada vez mais você vai tendo contato com Ele, conversando com Ele, estudando a palavra, estando firme na presença dEle, você vai ver que Jesus não é só um profeta, você vai ver que Jesus é o amor, é o consolador, é a torre forte, é a fortaleza, é tudo, nós vamos ver que Jesus é tudo. Aí aquela mulher falou, já que Ele é um profeta, vou esclarecer algumas coisas aqui, vou perguntar algumas coisas para Ele. Já mudou o assunto do marido, deixou, que nem era marido dela, já deixou esse assunto para lá da vida dela. Agora ela foi para uma questão teológica e ela pergunta, disse no 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar. Os samaritanos, eles adoravam no monte Gerizim, que eles se consideravam um monte sagrado. O monte Gerizim significava que é monte estéril, é um lugar estéril, e é onde era dada a bênção para o povo de Deus. E eles tinham esse monte como um sagrado. Então eles achavam que o lugar certo era ali no monte Gerizim, ali em Samaria. Mas os judeus não, os judeus criam que era em Jerusalém, na cidade santa, e na verdade era em Jerusalém. Pela lei era em Jerusalém, pela lei era
cidade santa. Mas agora Jesus traz uma resposta que é além da lei. Agora Jesus vem com a graça. E a graça não é só em Jerusalém. A graça não se adora a Deus só em Samaria. Através da graça que é Jesus, nós adoramos a Deus em todo lugar, em espírito e em verdade. Aí Jesus disse para aquela mulher, versículo 21, disse-lhe a mulher, Jesus dizendo à mulher, mulher, crede que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, ó, eu estou tirando a visão do povo judeu e estou tirando a sua visão desse monte. Judeus, estou tirando a visão que é só em Jerusalém. E você, eu estou tirando a visão que é só nesse monte. Aí Jesus continua dizendo, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tanto que Jesus vem da linhagem de Judá, veio de judeus. Então a salvação vinha mesmo através dos judeus. Mas eles ficavam adorando vários ídolos em Samaria, sendo que deveria só adorar o Senhor. Mas Jesus fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aleluia. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, Deus está procurando quem abre o coração para Ele de verdade. Deus está procurando quem adora Ele de verdade. Deus está procurando quem se entrega para Ele de verdade. Deus está procurando quem nasceu de novo, quer nascer de novo, quer aceitar Ele, quer viver para Ele. Deus está procurando homens e mulheres, irmão, que queiram adorar Ele, não só no Monte Gerizim, não só em Jerusalém, não só aqui em Presidente Prudente, não só dentro dessa igreja, mas que adora Ele em todo lugar, que é certo em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Porque agora nós somos templo do Espírito Santo, como diz a palavra. Então nossa vida tem que ser um lugar de adoração ao Senhor. Tem que ser um lugar de adoração a Ele. Aí Deus diz assim, Deus é Espírito, 24, Jesus diz. E importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. A mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo. A mulher estava conversando com o Messias. E não sabia que era Ele. Irmãos, tem hora que Deus está falando conosco que a gente não entende que é Ele. Que Deus venha nos esclarecer, abrir a nossa mente para a gente entender o que é Ele. O que Ele quer falar conosco. E por que muitas vezes a gente não entende que é Ele? Claro, tem hora que a graça tem que abrir nossos olhos. Jesus tem misericórdia e abre nossos olhos. Porque muitas vezes Ele toca em assunto que a gente não quer que Ele toque. Parecia ser constrangedor. Primeiro, irmão, um mestre, ele não ficava sozinho com uma mulher. Os mestres da época não ficavam sozinhos com mulher, ainda mais samaritana. Aí Jesus pergunta de casamento para a mulher, de marido ainda. Mas, irmãos, quando Jesus quer salvar, quando Jesus quer trabalhar, Ele não está muito ligando o que o povo pensa, não. Ele não é muito preconceituoso. Nosso Jesus, quando Ele quer fazer, quando Ele quer salvar, Ele vai logo naquilo que precisa ser mudado, irmão. Ele até as partes mais baixas, com Jesus não tem segredo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como você entrou aqui, Ele sabe como está a sua casa, sabe como está o seu casamento, sabe como está a sua vida espiritual, sabe como está a sua vida emocional, Ele sabe como está a sua vida, Ele sabe. Então não se escandalize nessa área, que Jesus quer libertar, que Jesus quer curar, que Jesus quer transformar. Aí olha o que vai dizer a palavra, Jesus conversando com ela falou, não, mas quando o Messias vier, Ele vai anunciar tudo, ou seja, então aquela mulher sabia que quando o Messias viesse, Ele ia esclarecer as coisas, Ele ia anunciar como ia ser. Mas ela já estava falando com o próprio Messias. Aí Jesus, para esclarecer, então já que você está dizendo que quando o Messias vier, Ele vai anunciar tudo, então agora eu vou me revelar. E Jesus diz, eu sou o que fala contigo. Jesus está falando para aquela, mas não precisa esperar mais Messias, não, o Messias já está aqui.
Não precisa esperar mais o Salvador já está aqui. Não precisa você esperar que Ele anuncie tudo, porque eu já estou anunciando para você. Aleluia, irmãos, em nome de Jesus. Não precisa nós fazer igual os judeus, não todos os judeus, mas muitos judeus que ainda esperam a vida no Messias. Jesus já veio, irmão, e Ele está no nosso meio, Ele está presente através do Espírito Santo, e Ele tem poder para salvar a minha vida e a sua vida. Então não espere o Messias, porque o Messias já veio. Quando eu falo como Salvador, como o povo estava esperando na época, eu não estou falando Ele voltar da segunda vez para levar a igreja. Estou falando como aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que pagou o preço pela nossa vida. Então não espere outro Salvador, porque já tem um Salvador e é Jesus. Já foi falado aqui em 1 Timóteo capítulo 2, 5. Não tem outro mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus. Então não espere outro Salvador. Só tem um, é Jesus. E Jesus diz: eu sou o que falo contigo. E sabe o que aquela mulher fez, irmão? Enquanto Jesus falou, eu sou o que fala contigo, chegou quem? Os discípulos. E os discípulos, e nisso vieram seus discípulos, e maravilhados de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou seja, o que essa mulher está perguntando? Ou por que fala com ela? Eles viram que Jesus estava falando com a mulher, mas eles nem ousou perguntar nada. Falaram, vamos ficar em paz, deixa tranquilo. Irmão, posso falar algo para vocês? Serve para mim, para você? Quando você vê um homem conversando com uma mulher, às vezes, depende do que for, nem pergunta. E não pensa mal na cabeça, não. Não pensa mal no coração. A não ser que mostre que é algo de ruim que está acontecendo, ou traição, alguma coisa. Mas não pense mal. Porque muitas vezes tem pessoa que está falando de Jesus e as pessoas estão apontando, olha o que está fazendo lá. Olha o que está fazendo lá. Irmão, já parei para conversar com pessoas que estavam perdidas. Eu parei para conversar com dois rapazes que ia usar droga no momento, eles pararam de usar droga. A hora que eu passei, eles parou, porque eles conheciam, sabiam que eu era da igreja, e parou e conversou comigo. Poderia alguém falar, olá, está com drogado. Olá, está com pessoa assim, e nem sabe que muitas vezes Jesus está trabalhando e salvando. E sabe o que aconteceu? Os dois veio para a igreja e aceitou Jesus. Então tome cuidado. Se você não está entendendo, fica quietinho. Olha o que aconteceu, isso aí é um desenho do Mindinho, eu gosto de assistir Mindinho e passo para meus filhos. Mindinho missionário, é um missionário. Passa para os filhos de vocês, Mindinho missionário. E acontece essa situação. Ele estava evangelizando um morador de rua, menino de rua, ali mostra que é morador de rua. Aí coloca criança, porque é um desenho para criança. E ele deu um papel de evangelização, aí os não crentes, alguns não muito na fé, tirou foto e levou para a escola. Olha o que ele está fazendo. Está passando droga. Aí pensaram que ele estava passando droga. Mas graças a Deus que Deus esclarece, ele estava trazendo o menino para Jesus. Então em nome de Jesus, não fique igual os discípulos. É melhor às vezes nem perguntar e nem falar nada. Fica em paz, não sai julgando, não sai apontando, a não ser que também nós não devemos fazer isso, a não ser que mostre que está fazendo coisa errada mesmo, aí a gente tem que vigiar e prestar atenção se está envolvendo com a nossa vida. Mas em nome de Jesus, não sai apontando, não sai julgando, olha o que está fazendo, olha quem está conversando. Irmão, só Jesus sabe de todas as coisas. Olha o que vai dizer, continuando, versículos 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, a mulher foi pegar água, já voltou sem água para a cidade. Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ou seja, agora, olha, ela falou que era um profeta, agora já está mudando para Cristo. O Cristo aqui é ungido, escolhido, o Messias. Falando, por acaso não é esse o Messias, não é esse o Cristo, não é esse o ungido? Olha como já foi mudando. Irmão, cada vez que a gente conversa com Deus, a nossa visão aumenta a respeito de quem Ele é. Aí olha o que vai dizer, saíram pois da cidade e foram com Ele. Irmãos, saíram pois da cidade
e foram ter com ele. Não foram ter com ele. Por isso que eu estou vendo, o contexto. Então, quando aquela mulher anunciou para os discípulos, ou para os discípulos não, para os homens da cidade, que porventura não é esse o Messias, o samaritano falou que então vamos lá ver. Vamos lá até com ele. E olha como que Deus é maravilhoso. Versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse Jesus: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ao discípulo, a mulher pensando em água, os discípulos em comida. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mulher pensando em água, Jesus falou: vou te dar água da vida. Eu vou te dar algo muito mais do que água, que vai mudar a sua vida, algo espiritual. E os discípulos pensando em comida. Aí Jesus falou: eu vou te dar uma lição para vocês. E a lição é que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Irmãos, Jesus dá uma lição para mim. Essa palavra me constrangeu, irmão. Muitas vezes Jesus deixava de comer para salvar uma alma. Muitas vezes Jesus deixava de beber para salvar uma alma. Porque ele sabia que a alma é mais valiosa do que comida que bebida. Muitas vezes ele fazia isso. E os discípulos, como a mulher, pensou: alguém vem trazer o que comer para ele. Mas ele disse: não, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você já ficou algum dia sem comer e sem beber para salvar uma alma? Para ganhar, quer dizer, uma alma. Quem nos salva não é nós, quem salva é Jesus. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente se preocupa tanto com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Será o que a gente vai ter? E às vezes a gente esquece de se preocupar com a alma. Se preocupar com uma vida que está precisando de uma palavra. Se preocupar com uma vida que está precisando da salvação. Os discípulos preocupados em comer, Jesus falou: não, eu quero fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é o quê? Que o Evangelho seja pregado, que almas sejam salvas. E essa é a vontade de Deus na nossa vida, que a gente prega o Evangelho e almas sejam salvas. Que dia que você ficou sem comer para falar de Jesus? Que dia que você ficou sem meia hora de almoço para falar de Cristo? Então analise, vamos analisar, irmãos. Vale a pena dar a vida por amor a Cristo e pelas almas. Vale a pena tirar um tempo para Deus, para as almas. Vale a pena tirar a nossa vida, entregar a nossa vida, por amor às almas. E olha o que vai dizer o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Olha o que Jesus está falando. Vocês estão preocupados com comida. E eu já falei que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E vocês, quando sabem quando está a ceifa, aqui é a colheita. Quando vocês sabem que está o tempo da colheita, vocês já sabem quando vai chegar o tempo da colheita. Então olha aí já o tempo da colheita. Olha aí a ceifa. E quem que era essa ceifa? Eram os samaritanos que estavam vindo. Então Jesus está falando, não veio de estar orando para a colheita física, olha para a colheita espiritual. Olha aí a ceifa. Vocês dizem que não está pronta ainda, mas eu digo para vocês que já está no tempo de colher. Vocês dizem que não está no tempo de colher, mas eu digo para vocês que já está no tempo de colher. Às vezes nós falamos assim, que nós vamos semear. Irmãos, pela palavra nós entendemos que nós vamos ceifar. O que é ceifar? É colher. As almas já estão aí, é só colher. É só ganhar, é só buscar as almas para Jesus. Aí olha o que Jesus diz: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhasse. Parece ser meio esquisito, né? Mas foi fulano que plantou e o outro vem e colhe. Irmãos, para ganhar almas, não importa quem plantou, importa que a alma vai ser salva.
Ah, mas foi eu que falei do amor de Jesus e o pastor foi lá e na pregação ganhou aquela alma para Jesus. Fique em paz, irmão. Você semeou, só veio a colheita. O importante é que nós, todos que estão trabalhando para Jesus, vai ter galardão. Tanto que semeia, tanto que colhe. O importante é a alma ser salva, é a alma ser curada, é a alma ser liberta. Quantas pessoas, às vezes a gente falou do amor de Jesus, não está nem aqui na igreja, mas foi para outra igreja. Glória a Deus, mais alma salva, melhor. Nem todo mundo vai ficar na mesma igreja. O importante é a alma ser salva. Mas eu semeei, o outro foi lá e colheu. Irmão, fique em paz, você fez a tua parte. Jesus está falando para regozijar, tanto que semeia, tanto que colhe. Então, se você está semeando, regozija. Se você está colhendo, se regozija. Fica na paz do Senhor. Olha o que diz no 17. Versículo 17, não, 38. Eu vos envio a ceifar, aonde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Já voltou para o texto de novo. Creram nele. Pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Enquanto Jesus estava, olha como que Jesus trabalha. A mulher fez o quê? Teve um encontro com Jesus, vou anunciar para as pessoas da cidade. Ó, eu vi ali, e é ele, só pode ser ele, um Messias, um escolhido de Deus. Ele falou tudo da minha vida. Enquanto a mulher estava falando isso aí para os samaritanos, Jesus estava aqui para os discípulos. Você está preocupado com comida? Eu vou dizer para vocês, se preocupa com a evangelização, se preocupa com a pregação do evangelho, se preocupa em ganhar almas, porque a seara já está pronta, só falta os ceifeiros. Então vai, eu vos envio a ceifar aonde vocês não trabalhaste. Aí, enquanto Jesus dá uma lição para os discípulos, e está dando uma lição para nós, vamos semear, ou vamos colher, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar alma para Jesus, aonde nós estiver, que nós vamos levar o evangelho, irmãos. Ah, mas não está pronto ainda, como os discípulos diziam, não está pronto ainda. Como eles pensavam, Jesus falou, não, já está pronto. Irmão, sempre vai ter um coração para receber a palavra. Sempre vai ter um coração para receber o evangelho. Sempre vai ter uma vida, pode falar no ônibus, pode falar na fila da lotérica, pode falar no mercado, pode falar para o seu vizinho, pode falar onde for, sempre vai ter uma alma que vai escutar o Senhor Jesus. Então não deixe de falar do evangelho, não deixe de pregar a palavra, não deixe de ganhar almas. Mas pastor, nem tem muito o que falar. Fala do que Jesus fez na sua vida. Fala, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não tinha paz, mas agora eu tenho paz. Você não pode crer, mas eu tenho um Deus que pode mudar a sua vida. Irmãos, aquela mulher saiu falando, testemunhando, que Jesus tinha falado tudo da vida dela, e o povo creu. E o povo confiou em Jesus pelo aquilo que a mulher tinha falado. Aí sabe o que aconteceu? Agora o povo foi até Jesus. Não foi assim talvez com a nossa vida? Alguém chegou e falou para nós, ó, eu aceitei Jesus, Jesus mudou a nossa vida. Então a gente ouviu. E a gente teve curiosidade de ir até a igreja, de buscar a Deus. E o que aconteceu? Agora já não foi mais pelo que alguém falou para nós, agora foi porque os nossos olhos viu. E é assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Uma hora as pessoas falam, ó, vai até Jesus, busca Jesus, como a menina evangelizou, vai buscar Jesus, vai para Jesus. E eu só ouvi falar o que Jesus fez. Mas um dia eu falei, não, agora eu vou até a presença dele, e graças a Deus agora nós vimos, e já não é mais pelo que as pessoas falaram, mas é pela palavra dele que nós somos salvos. Aleluia. Então não deixe de falar, pode ser que alguém crie curiosidade, vem para a presença de Deus, e Deus salve pela tua palavra. Olha o que diz o 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Agora já não era mais a palavra da mulher, agora era a palavra de Deus. Eles foram através do que a mulher falou, agora eles creram pela palavra que Deus falou, que Jesus falou. Então creia pela palavra de Deus que Jesus é o Senhor e Salvador. Creia que Ele é o Messias. Creia que Ele é o dono da nossa vida. E olha o que esses homens dizem para aquela mulher. Versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Olha o que ele diz.
Porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Então, você testemunhou, você falou. Agora a pessoa vem a Cristo, ela ouve a palavra de Deus, ela reconhece que só Jesus é o Salvador da vida dela. Então essa pessoa diz: agora não é mais pelo que você falou, agora não é mais que Ele falou sobre a sua vida, agora já trata da minha vida, agora eu já criei na palavra dEle, agora Ele falou tudo da minha vida, agora Ele mudou, foi a minha vida. Então agora eu creio não só pelo que você falou, não só pelo que as pessoas falou, agora eu creio porque eu tive um encontro com a palavra dEle, agora eu creio porque eu tive um encontro com Ele verdadeiramente e entendi que Ele é o Senhor e o Salvador. Aleluia, Jesus. Jesus é o Salvador da nossa vida, irmão. Jesus é o Salvador da nossa alma. Mas só resumindo, Jesus não te trouxe aqui hoje à toa. Ai, Deus maravilhoso. Você não parou aqui à toa na igreja. Ninguém está aqui à toa na igreja. Se nós viemos aqui na fonte, é porque nós sabíamos que Jesus ia se apresentar. Se nós viemos aqui buscar a palavra de Deus, é porque nós sabemos que Jesus ia estar aqui. E tem outra coisa: Jesus não discrimina você. Jesus não faz acepção da minha vida e da sua vida. Assim como Ele não fez acepção da mulher samaritana. Ele não faz acepção de nós. E tem outra coisa: Jesus sabe tudo da nossa vida. Assim como Ele falou tudo da vida daquela mulher, Ele sabe tudo da nossa vida. Então não tem como esconder. Mas graças a Deus que Jesus sabe da nossa vida, não para apontar os nossos erros, não para nos levar para o inferno, não, para nos salvar, para corrigir as áreas da nossa vida. E tem outra coisa: Jesus é o Messias, o Salvador. E Ele espera que a gente adore Ele em espírito e em verdade. E outra coisa: não deixe de testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Não deixe de testemunhar o que Ele está fazendo na sua vida. Faça igual essa mulher. Saia do culto hoje dizendo: eu fui no culto e Jesus falou comigo. Jesus me salvou lá atrás também. Vai falando tudo que Jesus fez na sua vida, porque pode ter algum coração samaritano precisando da palavra. Pode ter algum coração que às vezes se sinta discriminado, que está precisando da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E mais outra coisa: não fique só preocupado no que comer, em que beber, em que vestir. Se preocupe em evangelizar, em fazer a vontade de Deus também. Se preocupe em fazer a vontade do Pai. Era essa a preocupação de Jesus, fazer a vontade de Deus. Em João 9 ele diz, versículo 4, enquanto é dia eu vou trabalhar, enquanto não chega a noite. O que ele está falando? Enquanto eu não morro na cruz, enquanto eu não entrego para vocês, enquanto meu ministério aqui não acabou, eu vou trabalhar. Então a igreja é a mesma coisa, irmão. Enquanto Jesus não volta, a igreja trabalha. E olha que outra lição para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente trabalha para Jesus, Ele tem galardão para a nossa vida. Quando a gente trabalha para Ele, Ele tem galardão para nós. Olha o que Ele diz: não importa, você só semeou, importa, você vai se alegrar também. O outro colheu, dá glória a Deus também, porque quem semeia e quem colhe deve se regozijar, Jesus diz. E os dois vão receber galardão. E tem outra coisa, me perdoe por estar falando outra coisa. Não diga que não está na hora de ganhar alma, não diga que não é o tempo de evangelizar, não diga que não tem alma para aceitar Jesus, porque Jesus disse que a seara já está pronta. Já pensou se todo mundo pensasse assim, que não está na hora de ganhar alma, de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus? Será que nós seríamos ganhos para Cristo? Será que Jesus ia salvar nós? Então graças a Deus que teve uma vida que entendeu e pregou o evangelho para a minha vida e para a sua vida. Graças a Deus. Então não invente desculpa, mas não está na hora de eu pregar, não está na hora de eu falar do amor, não está na hora. Irmãos, em nome de Jesus, se você está vivendo uma vida com Deus, se você teve um encontro com Deus, se Ele mudou a sua vida, está na hora. Prega o evangelho. Agora só não pode falar, testemunhar do evangelho quem não teve um encontro com Ele. Por que essa mulher falou do Messias de Jesus? Porque ela teve um encontro com Ele. Porque Ele trabalhou na vida dela, falou tudo da vida dela. Então, em nome de Jesus, se Deus salvou a nossa vida, se Deus trabalhou na nossa vida, então nós temos a oportunidade de falar o evangelho.
Agora, se Deus não salvou, é claro que creio que todo mundo está salvo pela graça de Jesus aqui, aí não tem como a pessoa não vai ter nem vontade, nem vai falar, porque ela não foi salva. Agora, quem foi salvo, irmão, quer falar do Evangelho. Quem Deus salvou, quem Deus curou, quer falar do Evangelho. E para encerrar, irmãos, em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Experimente viver com Jesus. Os samaritanos ouviram, mas eles também queriam experimentar. Sabe que eles teve duas coisas aqui. Primeiro, eles receberam pela audição, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas depois, eles viram pela vista também. E Jesus, irmão, Ele não quer falar só aos nossos ouvidos, Ele quer falar aos nossos olhos e ao nosso coração. Sabe como que Ele faz isso? Nos curando, nos salvando, nos libertando e manifestando o poder dEle e a glória dEle na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos estar firme em Cristo. E eu peço para a igreja, não deixe de falar de Jesus. Hoje essa palavra me constrangeu. Não deixe de falar de Jesus. Mas pastor, mas será que eu falo? Não deixe de falar de Jesus. Aonde você estiver, tiver a oportunidade, não deixe de falar de Jesus. Fale de Jesus. Tem almas precisando ser salvas. Tem almas precisando aceitar o Senhor. Tem almas precisando só de uma palavra. Só de uma palavra. Mas pastor, eu tenho vergonha. Irmão, se Deus mudou a sua vida, você vai ter vergonha daquele que mudou a sua vida. Se Deus transformou a nossa vida, nós vamos ter vergonha daquele que transformou a nossa vida. Nós deveríamos ter vergonha da vida longe de Cristo. Agora, uma vida com Cristo não é uma vida de vergonha, é uma vida de honra. É uma vida de honra viver com Cristo. Então, em nome de Jesus, não tenha vergonha, mas pregue o Evangelho. Chame as vidas para buscar a Deus. Chame as vidas para Jesus. Não deixe, pode ser seu vizinho, seu parente, pode ser quem for. Talvez você está igual o discípulo, mas não está pronto aí, não está na hora da colheita. Aí você fala, quando eu vou falar para o meu vizinho, quando eu vou falar para o meu parente, quando eu vou falar para aquela pessoa que todo dia eu converso, mas não falo de Jesus para ela. Irmão, está na hora. Está na hora. Foi o que Jesus falou, vocês estão esperando aí a colheita, mas está na hora, eu digo para vocês que já está na hora, já está aí a colheita. Então não vamos deixar de falar do amor de Jesus. E saia daqui sabendo que Jesus sabe tudo da sua vida e Ele tem poder para libertar, salvar e curar, endireitar todas as áreas da nossa vida, dessa cidade, desse país. Ele tem poder para salvar as almas que são dele. Amém?